Olá, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Gaspar Silva. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso bate-papo daqui, ao nosso bate-papo sobre dependência química. Hoje, fazendo uma revisão do que foi dito até agora, para prosseguirmos mais embasadamente. Nós dissemos, que a dependência química seria melhor entendida se compreendermos os conceitos sobre drogas e substâncias psicoativas. Droga, ficou convencionado de qualquer substância que, adentrada ao corpo humano, vai mudar o seu metabolismo, o seu funcionamento. Então, nesse caso aí, nós poderíamos dizer que uma dipirona ou novalgina é uma droga utilizada, no caso aí, para as dores. Porém, não é uma droga psicoativa. As SPAs, SPA, as substâncias psicoativas, estas têm a capacidade de agir no sistema nervoso central, modificando o comportamento, o humor, o entendimento, a memória, a compreensão do indivíduo, a cognição do indivíduo. Bom, com estas propriedades, essas drogas podem trazer a dependência química. Aí sim, esta dependência química, chamada hoje cientificamente SDA, síndrome no caso do álcool, a síndrome de dependência do álcool, a dependência química sempre será abordada em termos científicos como uma síndrome, como um complexo de fatores, que vão determinar a dependência química em si e que irão determinar, portanto, uma série de problemas. Então, a dependência química, ela seria caracterizada por uma síndrome onde a dependência de determinada substância se torna uma realidade para determinada pessoa, no sentido de que assume, o controle da sua vida. Essa pessoa precisa utilizar-se daquela substância química no entendimento dela como se fosse algo essencial para a sua sobrevivência, como se fosse a alimentação, como se fosse água, mas aí acrescida de uma compulsão, que leva talvez até um número 100 vezes maior do que a necessidade do álcool, do que a necessidade do alimento, do que a necessidade da água. Então, no caso da dependência química, chegamos a este estágio, a
esse estágio quando uma pessoa está, né, profundamente envolvida e adoecida em relação a determinada substância psicoativa. As substâncias psicoativas mais comuns aqui no Brasil, relembrando, nós temos as lícitas e as ilícitas. No caso das lícitas, nós temos aí o álcool e o tabaco. São as mais conhecidas aqui. No caso das ilícitas, temos a maconha, a cocaína e o seu derivado, o crack. Bom, acontece que não são apenas estas substâncias psicoativas que circulam, né, pelo Brasil afora. Temos outras. Hoje, principalmente nos meios universitários, né, temos aí a utilização do êxtase, das metafetaminas, no caso, nas estradas com os caminhoneiros, temos o uso aí das anfetaminas, conhecidas popularmente como rebites, são substâncias que também vão estimular o sistema nervoso central. No caso das anfetaminas, são utilizadas para manter, via de regra, o caminhoneiro acordado para realizar longas jornadas, e também são responsáveis por muitos acidentes aí na estrada, né? Uma vez que passado o seu efeito, o indivíduo pode até não se aperceber, dormir com os olhos abertos e daí desaguar num acidente de grandes proporções, envolvendo a si e a outros também, né? Pior ainda nestas circunstâncias. Bom, então, com relação às drogas, às substâncias psicoativas, a dependência química, né? Rapidamente nós aí recordamos os seus conceitos, as suas ações, né? Lembrando que as substâncias psicoativas agem no cérebro de 3 formas apenas fundamentais. A primeira delas, nós poderíamos dizer, deprimindo o sistema nervoso central, que é o caso do álcool. Apesar de, num determinado momento, ele servir como estimulante, mas lá na ponta da linha ele é um depressor do sistema nervoso central. O indivíduo vai ter sonolência, vai ter dificuldade no caminhar, pode sobrevir o desmaio e até o coma. Já uma segunda forma de ação da substância psicoativa no cérebro seria estimulando, como é o caso da cocaína e do crack também.
seu derivado. Esse estímulo no sistema nervoso central vai fazer com que o indivíduo não pare, que o indivíduo se torne, entre aspas, elétrico, né? Devido às suas propriedades estimulantes. E como perturbadoras do sistema nervoso central, nós podemos falar da maconha. É uma substância do tipo alucinógena, né? E que, portanto, perturba, tira o indivíduo de sua concentração normal. Nós temos aqui no Brasil como principal exemplo a maconha, né? Mas temos também circulando, né? Muitas das vezes em ambientes sociais mais privilegiados ou nos meios universitários, né? O LSD, que é um dos mais terríveis alucinógenos que se conhece. No caso do LSD, ele vai propiciar ao indivíduo, né, uma impressão de que ele possui uma força descomunal, que ele possui poderes, digamos, anormais ou paranormais. O indivíduo se vê na condição de que pode sair voando, e já houve casos de pessoas se atirando de pontes, né, de apartamentos, com acidentes obviamente fatais. Naquele filme, num filme antigo, né, que foi um dos primeiros filmes do John Travolta, né, que o introduziu ao estrelato lá em Hollywood, chamado Embalos de Sábado à Noite. Esse antigo filme tem uma cena onde um dos protagonistas sobe lá na ponte Golden Gate, lá nos Estados Unidos, famosa pelo seu índice de suicídio, e ele se joga da ponte, né, depois de ter utilizado o LSD, com a impressão de que ele poderia voar. E casos fatais, casos reais desta natureza realmente têm acontecido, né? Um outro fator, né, nós vamos falar depois das drogas específicas, sobre o LSD, é que ele foi uma droga, né, criada em laboratório, e que se imaginava que essa droga poderia substituir as outras drogas sem trazer maiores consequências. Só que chegaram à conclusão de que estava acontecendo o contrário. É uma substância psicoativa que, depois de utilizado, ela não provoca a síndrome de abstinência, né? Então, não provoca a popular ressaca, né? Ela não pede que
que use mais no dia seguinte, porque está precisando, e, entretanto, ela se torna mais perigosa realmente durante o próprio uso. É durante o uso que acontecem esses fatos, essas ações aqui relatadas. O indivíduo pensar que pode voar, que pode entrar na frente de uma carreta, de um trem de ferro, pará-lo com as mãos, e isso naquele momento do uso, para aquele indivíduo, isto é uma realidade e as consequências também costumam ser trágicas. Então, essa abordagem que os cientistas tiveram inicialmente de utilizar essa droga para, inclusive, substituir a heroína nos Estados Unidos, que estava causando muitas baixas, né? Inclusive nos meios artísticos, e isso permanece até hoje, acabou descartada esta possibilidade em decorrência das conclusões que chegaram aqueles que conduziram estes experimentos com a intenção de descobrir uma droga que substituísse as outras drogas e não trouxesse maiores consequências. Pois, muito bem, falamos ainda, né, chegamos a adentrar ao alcoolismo em si e falamos das várias etapas do alcoolismo, né? Existe um conceito utilizado muito dentro dos grupos de alcoólicos anônimos, inclusive aceito pela ciência, de que o alcoolismo é uma doença progressiva, incurável e de fins fatais, né? Então, o alcoolismo em si, ele geralmente progride lentamente. Então, aí nós vemos o bebedor social, depois, no futuro, o bebedor problema, mas que ainda exerce controle sobre a sua vida, trabalha, tem uma família, né, e se conduz dentro da sociedade. Mas, de vez em quando, o álcool lhe traz alguns problemas. Isto é muito comum no alcoolismo do tipo intermitente. No alcoolismo contínuo, o indivíduo, via de regra, bebe todos os dias. No alcoolismo intermitente, ele costuma beber em condições especiais, em condições intermitentes mesmo, né? Às vezes no final de semana, e muitas famílias relatam, né, que gostariam que não houvesse final de semana, porque quando chega no final de semana, esse paciente, esse doente alcoólico, esse alcoólico vai utilizar a bebida excessivamente e aí ocasionar sérios problemas, né? Costumam se tornar agressivos, se envolverem em confusões, muitas das vezes chegando às barras da justiça, né, passando pelas vias policiais. Então, esse alcoolismo intermitente talvez seja mais difícil, né, de se abordar,
porque a pessoa se recusa, né, a admitir que tem um problema perante o álcool. Daí o álcool ser conhecido na Sociedade Psiquiátrica Americana como a doença da negação. O indivíduo, ao contrário das doenças comuns, né, ele acaba negando a sua própria doença, por vezes em virtude de tentativas fracassadas de paralisar por si mesmo, utilizando a sua própria força de vontade. Mas a conclusão é que grupos antigos de mútua ajuda, como Alcoólicos Anônimos, chegaram, e depois essa premissa passou para dentro dos meios científicos, né? Ela diz o seguinte, que a força de vontade apenas não basta perante o alcoolismo. E isso se estende para a dependência química de uma forma genérica, ao ponto de que alguns cientistas vieram bater nessa tecla no tocante ao alcoolismo, no tocante à dependência química. Do ponto de vista científico, não existe, de princípio, uma propensão, né, em se falando aqui do alcoolismo, uma propensão para o indivíduo se tornar alcoólico. O que ocasiona o alcoolismo do indivíduo, o que ocasiona, no caso das outras dependências químicas, é o uso excessivo da substância psicoativa. Se estamos falando do álcool, o que ocasiona o alcoolismo é o uso abusivo do álcool. No caso do álcool, muitas das vezes, por anos e anos a fio seguidos. Um cientista romeno, relembrando, tinha um nome difícil, Dr. Karol Sonnenberg, vamos deixar só por Dr. Karol, né? Ele já batia na tecla, né, há muito mais de 50 anos atrás, no sentido de que o alcoolismo era uma síndrome realmente. Essa síndrome de dependência alcoólica foi levantada por um outro cientista inglês, né, o Dr. Griffiths Edwards, que firmou a tese de que o alcoolismo seria uma síndrome de dependência alcoólica. O nome iria, inclusive, se transportar, né, para os meios científicos. Síndrome de dependência alcoólica, que nós falamos comumente de alcoolismo, certos nomes, né, devido ao seu longo período histórico, né, como ele foi abordado, é difícil de mudar e as pessoas, inclusive, compreender. Então, a síndrome de dependência do álcool, ou popular
alcoolismo para o Dr. Edwards, né, ele se referia como sendo uma doença de cunho biopsicossocial, ou seja, biológico, né, vai atingir os vários órgãos do corpo humano através da sua circulação pela corrente sanguínea, podendo ocasionar várias e sérias doenças, inclusive fatais. Isso do ponto de vista biológico. Do ponto de vista psíquico, ele vai ocasionar os desequilíbrios, né, em várias partes do sistema nervoso central, maiormente ali na região órbito-frontal, influenciando o comportamento, influenciando a maneira de agir da pessoa, né, e levando a uma situação de degradação. Dizem, né, nas comunidades terapêuticas, nos grupos de mútua ajuda, que o álcool tem a capacidade de matar uma pessoa, mas matar de uma maneira trágica, de uma maneira humilhante, né? Onde o indivíduo perde absolutamente o controle sobre a sua própria vida. O Dr. Edwards ainda nos forneceu, né, 6 sinais para poder diagnosticar a dependência química e, portanto, o alcoolismo. E dentre eles está realmente a perda de controle quando o indivíduo bebe, né? Então, ao ingerir o primeiro gole, nós observamos aquilo que os primeiros cientistas que se debruçaram sobre o assunto concluíram. Ou seja, o indivíduo bebe, né, ele não consegue paralisar, muitas das vezes ele bebe para uma finalidade de evitação de terríveis sintomas, né, do dia seguinte, a popular ressaca. Ele bebe para controlar aquilo, no caso aí o álcool seria utilizado como uma espécie de medicação, só que ele não consegue mais ficar naquele primeiro gole, ele prossegue bebendo e aí reinicia todo o círculo vicioso. Então, uma doença biopsicossocial que tantos problemas, né, a dependência química, né, no caso aqui reiterando o alcoolismo, né, vai trazer para a sociedade a doença biopsicossocial, problemas biológicos, problemas psíquicos e os problemas sociais, a dificuldade que esse doente vai ter em relação a lidar com a sociedade devido às suas atitudes não mais condizentes com uma realidade habitual. Então, são problemas familiares que aparecem, discussões, brigas, né? Confusões, às vezes dentro e fora de casa,
No caso do álcool, pior disso, a maioria das vezes as brigas e confusões ocorrem dentro de casa com os familiares, problemas em relação ao emprego, a falta ao serviço, a falta de comprometimento que acaba levando a demissões, né? A constante troca de emprego em face das atitudes daquela pessoa e as coisas vão se encaminhando num direcionamento cada vez mais prejudicial, costumando então aparecer os problemas inerentes à lei. O indivíduo perde o controle e passa a praticar atos ilegais e se envolve em problemas policiais, em problemas com a justiça, que muitas das vezes desagam em internações hospitalares ou em prisões. Então, daí ser uma doença progressiva e fatal, né? Pode chegar a matar, né? E a matar a pessoa de uma maneira degradante, de uma maneira estigmatizante, porque na sociedade como um todo, né, até pela falta de conhecimento, as pessoas não vão entender as atitudes daquela pessoa como uma pessoa adoecida. Vão começar a pensar que aquele indivíduo não tem força de vontade, que aquele indivíduo é um mau caráter e pior, que essa forma de pensamento acaba se enraizando no próprio doente e aí ele se vê num beco sem saída. Portanto, a dependência química, né, é cientificamente tida como sendo uma doença multifatorial e, portanto, multifatorialmente ela deveria ser abordada, né? Então, se pudéssemos, né, alocar no mesmo lugar vários meios de se abordar esse indivíduo e levar isso em frente, seria o ideal. Talvez seja essa daí uma das maiores dificuldades no tratamento. Nós precisamos